Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor, Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. O objetivo da estada nossa aqui nesse momento é realizar aquilo que o Senhor Jesus pediu para que fosse realizado a todos os confins da terra. A gente às vezes nem sabe quanto tempo faz que nós estamos nessa batalha. No meu caso, 24 anos dentro desse percurso, graças a Deus, realizando aquilo que de mais importante existe na palavra de Deus. E para não ficar nas minhas palavras, nós vamos ler algumas referências aqui que nos dá base específica, nos dá sabedoria, nos dá força e respostas para as indagações que às vezes surgem a respeito de um evento como esse. Batismo. Nós, praticamente todos aqui presentes, uma porcentagem bem pequenininha de pessoas que não nasceram está tendo o privilégio que alguns têm, que teve o meu filho, nascer num lar cristão. A maioria de nós passamos pelo processo de um primeiro batismo quando criança. E aí às vezes hoje nós perguntamos para nós mesmos: por que batizar de novo? É a pergunta que muitas pessoas fazem. Por que os crentes batizam as pessoas sendo que existe só um batismo? Realmente existe só um batismo. Na realidade existe só um batismo, mas o batismo verdadeiro. Batismo no original é sepultamento. Batismo na palavra original é sepultamento. João Batista estava próximo ao Rio Jordão e alguém chegou para ser batizado por João. Uma multidão muito grande. E ao invés de João alegrar e dizer, tá certo, todos veio para ser batizados, ele questionou por que eles veio. Aí ele disse: raça de víboras, por que fugiste da ira vindoura? Produz porventura fruto de arrependimento para seres batizados? E eles então não entenderam por que João estava falando aquilo. É porque o batismo é consciente. Não existe uma vírgula sequer na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que orienta pelo menos batismo de criança. Batismo de criança é tradição religiosa. E Jesus disse que pela tradição as pessoas morreram e infelizmente não foram para o céu. Jesus falou isso. Então nós não estamos, a igreja evangélica, se tem uma coisa boa e que eu admiro e vou admirar enquanto estiver aqui na terra, é que a igreja evangélica não acompanha tradição. Nós acompanhamos o que Jesus determinou para que a igreja seguisse. Então aqui o primeiro versículo que eu quero falar para vocês, Mateus 28, 19. Isso aqui foi Jesus que falou, Mateus capítulo 28, versículo 19. Disse Jesus: portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado.
e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então é Jesus que disse isso. Ide, fazei discípulos. O que é fazer discípulo? É discipular. Por mais novos que são os batizandos, eles foram discipulados, não é verdade? Alguém explicou para vocês por que vocês deveriam passar pelas águas, o que vocês deveriam fazer após sair da água. Vocês estão inteirados. Então vocês foram discipulados. Então Jesus disse, ide fazer discípulos. É a missão nossa, discipular as pessoas acerca de tudo. Mas quando vamos falar do batismo, discipulamos acerca do batismo. Então como deveria eu estar aqui com crianças no colo? Eles iam entender o quê? Só por aí você já começa a raciocinar que o mandamento para batismo não é para criança. Discipular quem, Senhor? Discipular criança? Como que eu vou chegar numa criança de peito? Discipular? Isso é até loucura da minha cabeça. Jesus está mandando discipular. Discipula vocês que entendem. Vocês que estão entendendo, uns concordando e outros não. Certíssimo, porque vocês têm consciência. Vocês não são mais crianças. Então é vocês que precisam ser discipulados. Somos nós que precisamos de ser discipulados. Não adianta você, passou por um processo do batismo quando criança, quando entra na idade de adulto, você é o quê? Você sabe o que de Deus? Por quê? Então, é algo sem lógica a questão do batismo de criança. É algo sem lógica. Não tem lógica na Bíblia. Eu falo isso porque, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, eu tenho uma instrução até boa dentro da palavra de Deus. E não existe, eu desafio, não existe um só versículo sequer na Bíblia que orienta, pelo menos, a gente batizar criança. Nada a ver, não tem nada na Bíblia que tenha essa comprovância, nada. E se alguém falar, e Jesus? Jesus foi apresentado quando criança. Está bem claro lá. Maria e José não levaram Cristo para a igreja para batizar ele. Jesus não foi batizado quando criança. Jesus batizou com 30 anos de idade, nós podemos mostrar na Bíblia. Paulo diz, sede meus imitadores porque eu sou de Cristo. Se eu vou imitar Cristo, então eu também tenho que passar pelo processo do batismo com maturidade. Não na minha inocência. Esses meninos sabem o que estão fazendo e o que vão fazer. Nós sabemos o que estamos fazendo e o que vamos fazer. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, amado e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Giovana Oliveira Prates, porquanto creste no Senhor Jesus e o aceitaste como seu Salvador pessoal. Como ministro de Cristo eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Teu reino é sempre eterno, amado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, amado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Os reinos se abalam. Eu, como ministro do Evangelho de Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei.
pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é... Micael Júnior Souza Azevedo. Como creste no Senhor Jesus, tu aceitaste Ele como o único e suficiente Salvador da tua vida, eu, como ministro de Cristo, o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Pedro Henrique da Silva Prates, porquanto creste no Senhor e o aceitaste como seu Salvador pessoal. Como ministro de Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te adora. Tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Ei, glória! Glória a Deus! Emily Sara Ferreira de Azevedo, porquanto creste no Senhor e aceitaste perante todos vocês, eu, como ministro de Cristo, os batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pra dizer que tu és o Senhor.